Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Isto é para os patronos, é para toda a gente hoje, não é? É para toda a gente, é para toda a gente, é sempre a abrir, democracia, o povo está na rua, É isso. vale tudo, dedo no cu e gritaria. Pronto. Basicamente é isso. Acho que podemos usar isso até como introdução e começar já a conversa. Olá, bem-vindos a todos. Acho que sim, mas eu estava a contar que sim, Ok, estava a contar pronto. que sim. É isto, cá estamos, né? Mais uma semana para toda a gente. E pronto, como é que vai a vida, Hugo? Olha, vai... Já teve melhor em termos de... Cá estamos nós a começar da mesma maneira com sono, porque o meu filho está com... a aparecer-lhe dentes. Ok. E... Na boca? Exatamente. Okay. Não no rabo também, Sim. ele tem um... Ok. Que é, o meu filho é muito macho, ali não Pois, entra nada, não entra estás a ver? nada. É logo dentes ali, que se houver alguma tentação, mesmo se ele for preso, ali não entra nada. Se bem que na boca tens dentes e entra muita coisa. Portanto, não sei se não é até um convite que entra coisas. Não é? Eu comecei a perceber que a paternidade é uma espécie de um jogo computador, mas com consequências mais reais. Mas há sempre, imagina, passas um nível, não é? Passas um nível, ele agora já anda, tão bom, que engraçado, anda. Tens um momento feliz em que ele ganha uma nova competência. Mas isso traz uma nova adversidade, Pois. Normalmente. Cabeçadas nas esquinas, por exemplo. Por exemplo... Está a fazer um ano, não é? Vai fazer um ano Fazer agora. um ano em junho, sim. Fez 11 meses. Tens de estar muito mais atento, tipo, ou seja, tem mais mobilidade, pode ir a muito mais sítios, Sim. corre muito mais riscos. Tens de estar muito mais em cima dele. Então é engraçado porque há sempre, as novas competências deixam-te super feliz, mas a seguir, no nível seguinte, tipo, há mais adversidades. E esta noite a adversidade foi, o gajo estava com cheio de dores de dentes e acordava de tanto em tanto tempo, que é uma coisa que não costuma fazer, costuma ser um puto que até dorme bem. E então eu hoje estou aqui um bocado com sono. Sim. Eu também tive uma má noite. Tive muitos pesadelos hoje. Pesadelos marados. Acho que foi de um filme que eu vi ontem, que era o Memória Roubada. Está na Netflix, coreano. É engraçado, mas assim meio fucked up. E acho que deve ter sido isso que depois influenciou os meus sonhos meio marados, que eu nem me lembro bem, mas sei que foram assim meio estranhos. E então Mas os acordei sonhos... mal das costas e caraças. Quando acordas fazes algum tipo de exercício para meter o corpo a funcionar, tipo alongamentos ou isso? Só masturbação, percebes? Ok. Só masturbação. Mas isso também é só um lado do corpo, um lado do corpo e do tronco, não é? Não, que eu faço com as duas mãos e com os pés também. Percebes? É uma posição assim meio estranha, mas sim. Ok. Não costumo fazer. Há quem diga que não se deve alongar muito de manhã por causa da coluna, que ainda está a descomprimir as vértebras. Não, eu Ainda não, sim. Mais do que mas há uns exercícios para ganhares mobilidade e, Sim. tipo, no pescoço e tal. Vou começar a fazer. A ver se vou Mas eles treinar dizem, hoje. não é? Eles dizem que... Sabes que agora, a partir de agora, a tua curva vai ser sempre descendente. Estás-te a aproximar dos 40. Não sei. Eu digo-te que sim. Mas o ano passado eu estava em melhor Nem toda a forma gente tem do o que meu nos físico, 20. atenção, não é? Percebes? O ano passado estava em melhor forma do que estava nos 20, por exemplo. Está bem, É tudo uma questão de... Como eu também nunca tive em muito boa forma, é fácil chegar aos 40 na melhor forma de sempre. Claro, mas repara, não há muitos jogadores com mais de 30 e tal anos, jogadores de futebol. Não, isso não. Mas imagina, nunca corri uma 10 km. Se eu ter na cabeça que vou correr 10 km, posso correr. E posso ter uma resistência cardiovascular melhor aos 40 do que aos que tinha, não é? Não, mas estou a dizer, é na parte das articulações, sim. vértebras, não sei o quê, convém começares a fazer algumas coisas preventivas. Sim. Existe. Para depois não seres aquelas velhas que vês na rua que estão todas dobradas sobre si mesmas, com uma grande corcunda, estás a Sim, ver? parecem um anzol, não é? Muito bem. Olha, Porto,
não é? Tiveste uma atuação, o teu solo no Porto, certo? Solo não é solo. É as piadas que não entram no solo. Eram os restos. Mas É não um foi solo B. solo porque É um solo B. levei 3 convidados aqui do Ok. Porto. Mas é um B então. É o lado B do disco. Não, era a merda. Não, era um texto que eu já tinha feito na altura do primeiro desconfinamento, quando se começou a ver esses espetáculos. E era um beatzinho que depois eu fiz aí algumas vezes, quando andei com o Nilton, o Hugo Sousa e o Raminhos. E que vi que não ia entrar para o solo. Primeiro porque não faz, já era assim mais datado, já tinha ido a mais sítios com ele. Depois porque também acho que não tinha assim qualidade para o solo, nem encaixava bem no tema do solo. E então resolvi Fizeste em que sala? filmar. Fizemos aqui numa sala nova, no Círculo Católico dos Operários do Porto. Da ironia, né? E a sala é muito fixe. E fiz uma coisa pequenina para 160 pessoas e filmado, que é depois pôr no YouTube, para servir de promo para o novo espetáculo. E como é que está o Porto? Hoje está mau tempo, mas teve bom tempo no fim de semana. Aliás, eu saí sem casaco à noite, quinta e sexta. Pela primeira vez nos teus 30 e tal anos de vida no Porto. Sim, acontecem 2 ou 3 noites por ano no Porto. Mas E está a bombar o Porto? Está cheio de gente, está com muita gente, está demasiada gente. Tem um trânsito horrível o Porto. É preciso a pandemia. Tem que vir aí a varíola dos macacos. Percebes? Cuidado que estás a dizer mal agora de uma terra, sabes como é que é, não é? Não estou a dizer mal, tenho de dizer que tem muita gente. Eles devem ser os primeiros a dizer que está demasiada gente no Porto. Sabes que começaram a aparecer por Lisboa, deixa eu ver se tinha aqui, encontrei isso, começaram a aparecer por Lisboa uns autocolantes engraçados, em inglês, em que pedem aos turistas, por acaso não devia ser só aos turistas, mas pronto, deixa eu ver se eu encontro aqui, e que dizem, pá, moram aqui pessoas nestas ruas, tenham isso em consideração. E isto foi porquê? Porque um amigo meu que mora ali ao pé de uma zona de Santos, que nem é das zonas mais movimentadas, diz pá, que no último mês, pá, que tipo acordou com um gajo a tirar caixotes de lixo pelas escadas abaixo, e que está fedido. Está fedido de ter... Eu sinto que essas pessoas, ao verem um autocolante a dizer cuidado que mora aqui gente, não vão mudar o seu comportamento. Não é? Até porque, repara, são prédios, é óbvio que mora lá gente, não moram babuínos. Mas diz assim, pois isto acho que não vai resultar bem. O desenho é muito bonito, é o desenho de um turista em tronco nu com uma garrafa de cerveja e diz Tourist, don't be stupid. Não começa muito bem em termos de... Sim, não. Eu se visse isso noutro país, dizia, então espera lá. E diz, you're in a city, not in a resort. Depois diz, respeito os locais, a cultura deles e o seu modo de vida. Tente não fazer barulho, estar numa rua onde moram pessoas. E tente não produzir lixo. Como se os autóctones não fizessem barulho nem produzissem lixo. Claro. Não é? A conversa com esse meu amigo foi essa, que ele estava a dizer. Isto não é só destinado não devia ser só destinado aos turistas, porque os locais também fazem barulho. Não é? Mas pronto. Mas estávamos a falar ontem sobre isso. E eu acho que as pessoas às vezes, não sei se é com a idade ou aquela ideia de talvez dourar a pílula do passado, estavam a dizer que antigamente não se fazia isto. Eu disse, sempre se fez barulho na rua. Eu não posso medir o índice de vandalismo na rua. O que há talvez mais agora é mais pessoas na rua do que havia, por exemplo, a sair à noite nos anos 90, porque há mais turistas, há mais pessoas talvez a sair à noite. Eu tenho ideia de que existe mais gente à noite na rua. Capaz, mas não posso dizer, talvez depois da pandemia tu possas dizer que o comportamento das pessoas piorou, mas eu não posso dizer que haja mais vandalismo agora. Não tenho essa ideia, não sei. O que é que tu achas? Eu acho que não. Acho que antes até havia mais mijo na rua, continua a haver, mas antes havia ainda mais. Havia mais lixo, garrafas e não sei o que na rua. Acho que a malta nova tem um bocadinho mais... Eu fui, olha, este sábado de manhã. Isto também eu vou contar esta história porque como se diz em inglês, um cautionary tale, não é? Com uma moral que é vejam em mim o Gustavo Santos existencialista, que é, acordei de manhã, isto é sobre uma lição de vida, basicamente. Sim. E pensei, está um dia bonito, acordei cedo, estou-me a sentir bem, vou correr, vou fazer uma coisa, vou correr para o pé do rio, vou receber a manhã fresca, pura, estás a ver, vou começar o dia bem. O que é que acontece? Acontece de vez em quando, não sei se em Lisboa já notaste isso, mas pelo menos aqui junto ao Rio nota-se, de vez em quando, dependente de onde vem o vento, cheira a lixo em Lisboa. Não é lixo, é lixeira.
Eu acho que é lixeira de tiros, mas isso já me aconteceu várias vezes de manhã. Há um vento a favor e Lisboa cheira mesmo a lixeira. Sim. Começámos bem. Cheguei ali ao pé do rio, além de cheirar a lixeira, aquilo era uma lixeira. Ali na zona do Urban e do Cristal e não sei o quê, só lixo. Garrafas, copos, não sei o quê. E se o simbolismo não fosse suficiente, encontrei uma andorinha morta. Okay. A andorinha representa o quê? A primavera. Sim. Portanto, a primavera está morta e o Carlos do Carmo bem que pode cantar aquele fado lá por morrer uma andorinha, não se acaba a primavera. E já não canta nada agora. Não? Já morreu, não já? Já não canta nada. Também já não canta nada. E eu disse, ok, é uma lição de vida que é tu acordas feliz, mas o mundo diz-te que às vezes tu não podes ser feliz. Não dá. Acho que é tudo uma questão de perspectiva, não é? Devias olhar com outros olhos, que é... A maioria das pessoas está enfiada no metro ou no trânsito para ir para um trabalho que não gosta. E era sábado. Era sábado, ok. Pensei que tinha sido hoje, assim de repente. Pronto, mas pensas assim, segunda-feira as pessoas têm que ir para o metro para um trabalho que não gostam e eu estou aqui a aproveitar a minha vida claro de horários mais flexíveis. Claro que sim, ou seja, aquilo não me destruiu nada ao dia e eu continuei a gostar de ter essa oportunidade e esse privilégio de poder fazer isso. Mas é como se a vida, sendo que a vida não é um ente, não é? Portanto não tem vontades, mas há sempre... Não te esqueças que... Claro, não podes estar também demasiado feliz e ser tudo perfeito. E um gajo começa a desconfiar, não é? Desconfiar que a seguir vem uma tragédia pior. Mais vale dias felizes com pequenas tristezas do que semanas felizes e depois com uma tristeza grande, não é? Portanto, mais vale irmos recebendo um bocadinho dessas adversidades todos os dias para nos habituarmos depois para as adversidades da vida mais graves e mais catastróficas, não é? A tua sabedoria comove-me, Guilherme. Eu sei. De nada. Deixa-me mais em contacto com o lado sensível que eu tenho às vezes escondido aqui no meio de alcatrão e de lixo e de tudo o que foi sendo despejado ao longo da vida para dentro do meu coração. Sim. E depois tu dizes isso e abres assim uma pequena fresta de luz. Tu não podes... Não podes reparar no cheiro a lixo quando estás à beira-mar, mas pelo contrário, quando estás no meio do lixo, reparar no sol. E no passarinho, não na andorinha morta, mas sim na andorinha que ainda chilreia. Que ainda está viva e ainda está ali a debater-se pela vida. Exato. Mas já que estamos a falar de pequenas adversidades da vida, ou pequenos contratempos, eu acho que já tinha contado aqui que na inscrição do meu puto em creche, tens que inscrever numa série delas, tinha inscrito numa religiosa e depois acho que contei aqui, não sei, contei nos patronos, portanto façam-se patronos e vão ouvir, que eu não vou contar a história outra vez. Mas que tive uma experiência... de visitar a escola e disse, claramente não me apetece por aqui o meu filho, não é? E depois pensei, realmente, onde é que eu tinha a cabeça? Porque tinha tido boas referências, mas era, se eu não acredito nisto, porque é que estar a submeter o meu filho a dizer bom dia, porque aquilo havia o bom dia Jesus, a uma coisa na qual eu não acredito? Acho que é de ser desonesto com ele, não é? Porque tem outras implicações do Pai Natal. Não é? Pois era isso que eu ia dizer. Era o que eu ia dizer, também não acreditas no Pai Natal, mas vais ter mas tem outras implicações, não é? Não é uma coisa unicamente lúdica, tem a ver com questões de moral, de comportamento, de como é que vês o mundo. Mas pronto. E, curiosamente, todas as creches em que eu inscrevi, nenhuma te pede na pré-inscrição dinheiro, a não ser a católica. Claro. E nunca mais me diziam nada, sendo que se o puto não entra, eles têm que devolver o dinheiro. Até que eu mandei um mail a dizer, olha, tem alguma coisa para me dizer, estamos aqui a ver se haver alguma desistência, e isto pode ser tudo com boas intenções, atenção. A pessoa é que já tem... Depois das cruzadas da Inquisição e da pedofilia, uma pessoa também ficou desconfiada, não é? Sim, um bocadinho, não é? Um bocadinho. O gajo desconfia um bocadinho. Então disseram logo, não se preocupe, venha cá buscar o cheque. E eu disse, claro, cheque, lá voltamos nós outra vez para o século passado. Sim, não é? Sim. A igreja tem esta coisa de... já tem apps para rezares, mas para devolver dinheiro é por cheque. Então fui lá buscar o cheque, já não pegava no cheque não sei há quanto tempo, não é? Sim. E fui depositar o cheque, que era coisa que também não fazia. Fui tentar depositar na máquina, fila gigante no banco. Para depositar cheques, e eu foda-se. E era na máquina, porque eles já não aceitam, acho que se fores depositar lá o homem da caixa, acho que pagas o serviço. É assim uma coisa do género. Sim, e é só até à 1, né? Até às 3. Whatever. Assim, alguns sítios. Então já estava, sabes aqueles dias que está tudo, estes pequenos revezinhos do dia-a-dia. E então, o que é que me deu gozo? Foi a desgraça de outra pessoa. Foi ouvir um gajo no telefone a dizer, estacionei ali em cima da passadeira e levaram-me o carro. E eu,
toma lá que já almoçaste. Toma, bem feito. E houve ali um regozijo com... Porque repara, não foi levaram o carro porque sim, foi porque estacionou em cima da passadeira. Sim. E eu disse, olha, por todos os gajos que estacionaram em cima da passadeira e que já me prejudicaram quando eu estou com o carrinho do meu filho, agora, pumba, leva lá. Vai buscar. É assim. Tu tens gozo quando as pessoas são castigadas pelas suas falhas? Tenho bastante. Acho que faz parte. E eu próprio, quando sou castigado pelas minhas falhas, tento relativizar. Eu nunca... Imagina, bloqueiam-me porque eu me esqueci de pôr o parquímetro. Posso ficar irritado comigo, não é? Não fico irritado com quem me bloqueou o parquímetro porque são as regras do jogo, não é? Claro que, pronto, se depois é uma empresa chula e um serviço que não devia existir, isso é outra coisa. Mas fico. Mas depende também do nível de arrependimento das pessoas, percebes? Se as pessoas estiverem verdadeiramente arrependidas, uma pessoa fica um bocadinho mais empática com elas, não é? Claro, se for aqueles que estacionam em cima da passadeira, ainda se põem a refilar, já viste, levaram-me o carro só porque estava em cima da passadeira 5 minutos. É azar. Só porque tu não quiseste andar mais 5 minutos à procura de lugar, fodeste. E bem. Sabes que eu tenho uma expressão que não é muito... não é de uma pessoa boa. E qualquer dia, se calhar ainda se revela que eu tenho poderes, porque eu digo, sempre que passa alguém por mim fazer uma manobra perigosa, tipo um gajo em super excesso de velocidade, que te corta, não sei o quê, eu digo, e lá se não despetas não posto ali à frente. Sim. E eu estou sempre a ver o dia em que passa e um gajo está espetado no poste todo morto, e eu digo, será que fui eu? Será que fui eu, exatamente. Sim. Não, mas eu essas pessoas... Há avarias e avarias no trânsito, mas aquelas avarias que claramente põem outras pessoas em risco, tipo uma ultrapassagem numa nacional na curva, sem visibilidade, e que de repente vem um carro do lado de lá e podiam ter morrido ali não sei quantas pessoas. Eu estimo sinceramente que essa pessoa morra de acidente de carro. Estimo, porque alguém que faz isso pronto, é porque não tem uma... Não é civilizada, não é? Não devia viver em sociedade, porque estás a pôr... Uma coisa é que queres pôr a tua vida em risco, fazer manobras ou o que seja. Tudo bem, não tenho problemas com isso. Outra coisa é quando tu pões em risco as outras pessoas sem necessidade nenhuma. E já todos fizemos, atenção, né? Já todos, se calhar, fizemos manobras dessas por acaso nunca. Mas já conduzi com um copo a mais, não devia ter conduzido. Sentia-me bem para conduzir, não senti que fosse um risco. Mas uma pessoa, os bêbados acham sempre que estão bem, não é? Agora, um gajo que faz isso para chegar 5 minutos mais cedo e ele ultrapassa num sítio mesmo a arriscar, que é tipo, acho que não vem ninguém e que pode pôr a vida em risco e depois de vez em quando mata uma família que vem do outro lado. E portanto essas pessoas podiam, não digo morrer, mas ficar tetraplégicas. Pronto. Esta semana morreu um influencer e o seu cão num acidente de carro. Não sei quem eram, porque eram daqueles... que estás a fazer scroll down e passa rapidamente e nem sequer abres a notícia. Também vi a notícia. Mas sim. tive pena do cão, por acaso. Sim. Não sei em que condições foi o acidente, não é? Não sei se foi culpa própria ou não. Tu consideras-te um influencer, Guilherme? Não, acho que não. Haverá áreas onde posso influenciar alguém, mas acho que sou mais uma caixa de ressonância das influências e das opiniões que as pessoas já têm, não é? Isto para quem não segue só pela piada. Portanto, acho que quando eu digo uma coisa, imagina, não vou, influenciar ninguém a não gostar de tourada. Quem concorda comigo já não gosta de tourada. Portanto, eu não estou a influenciar ninguém. Mas pode haver uma outra pessoa, tipo, sei lá, na cena da adoção dos cães, houve malta que mandou mensagem, 4 ou 5 pessoas, que eu me lembro, que estavam para comprar cão e depois de ver o vídeo decidiram adotar num canil. Portanto, nesse sentido, influenciei as pessoas. Sim, mas o influencer não... tem uma conotação muitas vezes comercial e até superficial. Sim. Não é? E obviamente, apesar de tu em algum momento poderes ter o patrocínio de um produto, o teu ofício, aquilo que tu fazes ou aquilo que eu faço, não existe para vender coisas apenas. Sim. Que é o que fazem muitos influencers, não é? Sim, e é engraçado. Eu acho que aí tu estás a dar visibilidade ao produto. E aumentando a visibilidade do produto, e se as pessoas têm empatia contigo e tipo, partilham os teus gostos ou os teus valores, podem se sentir influenciadas a comprar aquilo, não é?
Mas também depende das áreas. Imagina, eu como tenho formação em tecnologia, se calhar se eu fizer patrocínio a uma marca de gadgets ou coisas de tecnologia ou computadores, se calhar as pessoas vão ter mais em conta a minha opinião do que se eu fizer, por exemplo, para Pensos higiênicos. pensos higiênicos, assim. Ou mesmo para outras coisas tipo, que eu não percebo tanto e que as pessoas quem segue mais sabe disso. Mas mesmo assim é sempre dúbio porque as pessoas sabem ou devem saber que eu estou a fazer aquela publicidade porque me estão a pagar. Pode coincidir eu gostar realmente do produto. Nunca fiz uma publicidade para um produto que eu não gostasse mesmo, mas não pagaram o suficiente. É só por isso. Mas se me dissessem para fazer uma publicidade sei lá, não sei, já há uma bebida qualquer que eu não gostasse muito, né? Eu faria na mesma se me pagassem bem. Tentava fazer uma coisa com piada, tentava assumir isso, como já fiz quando fiz para a Sociedade do Ponto Verde, eu assumi, tipo, olha, não faço separação do lixo em casa. Isso para mim só faz sentido fazer esta publicidade se eu assumir isso no vídeo e brincar comigo. Não vou estar aqui a dizer que faço separação do lixo quando não faço. Não me sinto à vontade para isso. Eles ficaram assim um bocado, tipo, e eu, mas é a única forma de eu fazer. A não ser lá está, se me dissessem, então e €1 milhão. Pronto, €1 milhão, então não. Até começa a separar o lixo, sim, até começa a separar. Portanto, há sempre isso. Portanto, eu acho que o público inteligente sabe que tu estás a fazer publicidade, tu estás a ser pago. Acima de tudo. Não estás a fazer porque é uma oportunidade de trabalho incrível e um desafio. Mas estou a dizer tu quando começaste a fazer isso, quando começaste a fazer comédia, ou quando eu escrevo livros, obviamente queres ganhar dinheiro com isso, tens em aberto várias formas de ganhar dinheiro, não é? Seja publicidade, seja espetáculos, seja livros, seja o que for. No entanto, eu acho que a diferença aqui de alguns influencers, não todos, é que os influencers existem exatamente para conseguirem, ou seja, o objetivo deles é poder publicitar produtos ou receber produtos. Sim. Ou seja, é o influencer pelo influencer, é como o famoso pelo famoso. Estás a ver? Sim, tanto que eles começam a recomendar produtos sem receber nada e tagam as marcas e tudo. E às vezes até dizem que lhes ofereceram os produtos e foram eles que compraram, que é para a comunidade e as outras marcas começar, olha, aquela marca fez com este, se calhar temos que começar a olhar para este, e começa tudo assim. E lá está, num dia acham que as bolachas Oreo são as melhores coisas do mundo, no dia a seguir é a Chip Mix, afinal é que são as melhores do mundo. Às vezes no espaço de uma semana fazem anúncios a marcas concorrentes, mas eles estão a fazer o trabalho deles, as marcas é que têm que ser mais espertas e escolher malta que se adequa mais ao perfil do que propriamente os números. As marcas querem muito ver os números. Qual é a audiência? Qual é a coisa? O que interessa para mim é o conteúdo. Eu como humorista, odeio ver humoristas a fazer publicidade sem piada, porque acho que se perde uma oportunidade. E eu acho que posso ter feito com mais ou menos piada, acho que tem sempre que fazer compromisso, mas ainda nunca fiz publicidade pela publicidade, sempre fiz publicidade com conteúdo, tipo o Dr. G, por exemplo. Aquilo é um conteúdo que tem uma marca associada, mas aquilo é um conteúdo humorístico. E mesmo as coisas no Instagram tento sempre fazer com piada. E às vezes não dá para esticar muito, não é? Até pelo produto, mas... Tu não achas que há um bocado uma euforia dos números, no sentido em que, em diversos setores, a ideia de quantos seguidores é que tem no Instagram? E o facto de ter muitos seguidores, dependente, ou seja, depende do produto que estás a querer promover, não quer dizer que funcione por a pessoa ter 200 ou 300 mil seguidores. Claro. Ou seja, os números em si, só por si, não são uma forma de sucesso para esse produto chegar às pessoas e ser comprado. Claro que não. Mas existe muito essa ideia de quantos seguidores é que tem? Claro, porque a malta principalmente das marcas, não tanto das agências, mas depois as agências acabam por dar às marcas aquilo que elas querem, claro, que é números. E depois, como é difícil medir o sucesso da venda do produto, porque é muito brand awareness só e visibilidade, é os números que contam. Agora, pois há marcas que são simplesmente só querem mesmo os números, não querem saber nada. Tu vês muita gente que tem tipo 300, 400 mil seguidores no Instagram, depois faz uma cena de publicidade mal feita e cá tem 20 mil likes por foto, porque é foto do rabo ou do decote ou dos abdominais, e depois nessa foto de publicidade tem 500 likes e ninguém quer saber daquilo, porque a verdade é que não seguem essa conta porque têm interesse, para ver fotos de seminuas, muitas vezes, nesse tipo de influencers. Depois há a malta que é conhecida da televisão ou assim, que é uma cara só para aparecer, e para a marca aparecer associada a uma cara que as pessoas reconhecem, e é sempre difícil medir o sucesso disso.
será que já há cus que as pessoas reconhecem? Ou seja, há tanto cu no Instagram que em vez de... Imagina uma reunião de criativos a dizer não vamos utilizar uma cara de um ator, de uma atriz de novela, vamos utilizar um cu. É possível. Um cu conhecido, não é? Sim. Aquela coisa de, não, vamos utilizar um cu conhecido. Se calhar já há cus que as pessoas identificam. Aparecem possível. tantas vezes no feed. Hein? É possível, sim. Eu acho que há cus que eu sei reconhecer. Sim. Olha, já que estamos a falar de marcas, queria-te falar da McDonald's, em especial de um produto que é o Big Mac. Comprem Big Mac, comam Big Mac. Nós não recebemos dinheiro por isto. Não recebemos dinheiro, estou a brincar. Não era mau, o Big McDonald's pagar-nos, se calhar. Não era nada mau. E por acaso, desde que me deixem dizer que se não fosse a ressaca, a McDonald's já tinha ido à falência, está tudo bem. Mas não há, a verdade é que há poucas comidas que saibam melhor num dia de ressaca. Fast food e em particular McDonald's. Não é o que diria, eu concordo contigo, não há... Há depois também um período depois de se calhar não devia ter comido isto. Há sempre uma culpa e um arrependimento depois. Sim. Mas olha, não é o caso do Don Gorsk, que é um homem que desde os 10 que aos 10 anos de idade, quando o pai o levou a comer um Big Mac, disse ao pai, agora o Dan tem 68 anos, que haveria de comer, gostou tanto do Big Mac que haveria de comer um por dia. E a verdade é que nos últimos 50 anos ele conseguiu comer praticamente todos os dias, ele fez as contas, comeu desde 1972 32.943 Big Macs. Ok. Das poucas ocasiões em que não comeu, uma delas foi, por exemplo, quando houve um nevão e o restaurante ao pé de casa dele, o McDonald's, estava fechado. Tem uma placa com o nome dele lá no McDonald's e as pessoas já o conhecem pelo nome. E ele diz que continua a ser para ele a melhor comida de sempre, o Big Mac. Portanto, estamos a falar de mais de 100 mil euros em Big Macs. Para aí. É? 32 mil, não foi o que disseste? Sim. 32 mil, exatamente. Yeah. Como daqui a 5 dólares. A Big Mac não, mas isso é o menu. Repara, um Big Mac, se ele comer só o Big Mac... mas lá o menu é para aí 10 dólares. Não é assim. Ele, por acaso, aqui na fotografia, ele é uma espécie... Lá, todos os dias, durante 10 anos, são 3 mil. E 500 hambúrgueres. É fazer as contas. 50 anos são 15 mil. Então teve que comer mais do que um por dia, em média. Pronto. Não é? Não, desculpa, eu li mal. Não é? Espera aí. Não, ele fez 50 anos agora. Desculpa lá, não fez 50 anos a comer, fez 50 anos agora. Mas não pode ser 32 mil hambúrgueres. Isso é impossível. É o que diz aqui, 32.943. Então tem que ser 2 ou 3 por dia. Não é? Um ano tem 300 dias, 350 dias. 10 anos tem 3 mil. 100 anos é que tem 30 e tal mil. Todos os dias. Olha, não sei. É dois por dia. Do Washington Post, ou enganaram-se ou o gajo enganou-se. Agora, tenho que dizer que o gajo é um gajo característico, porque tem uma patilha gigante e um rabo de cavalo e usa camisas dois não é gordo, não parece gordo, mas usa camisas para gordos. Ok. Realmente, para mim, o melhor hambúrguer do McDonald's é o Big Mac. Para mim. Percebo, mas eu peço sempre os de frango. Frango, porquê? Entre aspas. Porque prefiro, não gosto muito daquela carne do McDonald's, de vaca, porque é sempre demasiado bem passado e seco, então o de frango prefiro comer um CBO ou uma coisa assim, prefiro ao Big Mac, mas percebo o apelo do Big Mac em termos é mais simples de sabores e o pickle ali fica muito bem. Agora, o Big Mac foi inventado em 1960 por um gajo que tinha um dos franchises e que servia muitos trabalhadores da construção e que diziam que os hambúrgueres dos gajos eram tipo para a covinha do dente, estás a ver? Sim. E nos diners, normalmente se fores a um diner nos Estados Unidos, os hambúrgueres são muito grandes, ou seja, coisas que não são de cadeia, estás a ver? Servem bué os diners, aliás, eu lembro quando eu ia para os Estados Unidos, era imensa, dizia assim, mas isto é imensa comida, não há dúvidas porque é que os gajos são gordos. Então o gajo propôs fazer um hambúrguer com 2 hambúrgueres lá dentro. E mais pão e mais coisas. Foi o gajo que desenvolveu o molho. E houve imensa resistência. Eu acho que o gajo não conseguiu impor aquilo durante alguns anos. E agora é o hambúrguer que tem mais sucesso. Agora, o que é engraçado é que teve nomes estranhíssimos, como no início, como
o aristocrata, chamava-se o hambúrguer. Sim, Pá, sim. que não tem nada a ver com hambúrguer. Chamares um hambúrguer de aristocrata, não é? Sim, a aristocracia e o fast food, toda a gente sabe que combina muito bem. Adoram. Se calhar até gostam, mas comem às escondidas, que é para não parecer mal. E que outros nomes é que teve? The Blue Ribbon Burger. Pois, é muito Também difícil mal. de dizer. Hã? É muito difícil de dizer. Mas Big Mac, que foi inventado por uma mulher, numa agência de publicidade, é um bom nome, é um grande nome. Big Mac. É um bom nome, embora já existam hambúrgueres maiores, não é? E então perde um bocado a relevância. Porque já não é o Big Mac. Mas também tens o Big Tasty, que é maior que o Big Mac. E em alguns sítios chegou a haver um Double Big Mac. Que cá não há. Mesmo para os gordos mesmo a sério. E a partir dos anos 80, o Economist passou a usar o Big Mac como uma espécie de uma medida para comparar o poder de compra entre os países. Ou seja, chama-se o Big Mac Index, em que tu vês quanto é que custa cada Big Mac em cada país. Sim, há sítios Cai em aqui que... a 6 euros para aí, um menu Big Mac. Não o Big Mac em si, mas o menu. Deve ser para aí, 6 euros. Não sei se está mais caro. Mas há países em que é 15. Não sei se há algum que tenha mais, Para mas aí, é Suíça possível. e Suécia, de certeza. Não é? Sim, sim. Eu acho que era na Noruega, que era tipo 15 ou 16. Tive um amigo que esteve agora na Suécia e dizia, para era tudo 20 euros. Era tipo a loja dos 300, sim. mas 20 euros. Uma Sim. garrafa de água 20 euros. Tá? E depois estive aqui a ver outra coisa engraçada, é que o Big Mac supostamente é 1/4 das calorias que tu deves consumir por dia, que são 2000, supostamente. Então são 500, é isso? São cerca de 500. Tem Não pouca é variação. horrível para uma refeição. Hã? Mas o problema só o hambúrguer. Ou com o menu. Não, acho que é um hambúrguer só. Só o hambúrguer. Sim. Pois, as batatas metes mais que 400 no bucho. Sim. Mais Mas a Coca-Cola, se não mais- for zero, Sim. levas mais 300. Mas, por exemplo, a Coca-Cola Zero tem menos calorias. Tem zero, sim. Sim, mas os produtos que têm para ter zero calorias também não te fazem bem à saúde. Também não fazem bem, mas mais vale do que mamar 30 gramas de açúcar. Aquilo tem adoçante que não tem caloria porque não é processado pelo organismo. Não sei se sai, como é que acontece, mas acho que faz sempre melhor do que estás ali a mamar açúcar refinado puro. Digo eu, se calhar, mas imagina, quer bem, preferes ser gordo ou ter cancro? Também é um bocado isso. Se bem que se fores gordo e tiveres cancro, depois perdes o peso, não é? Portanto, Devia pedir uma boa publicidade para a Coca-Cola. Sim. Gordura, obesidade ou cancro? O que é que preferes? Escolha a sua. Escolha o seu sabor. E depois, o que eu notei aqui, mais do que a diferença de preço, é engraçado, porque andam todos à volta das 500 calorias. O mais baixo é 470 na Alemanha, mas depois é tudo 490, 520 e na Austrália é 760 calorias. Mas que é o mesmo hambúrguer? O mesmo, ou seja, o Big Mac. Sim. Não é o mesmo hambúrguer, deve ter mais coisas, não é? Ou o hambúrguer é maior. Mas tipo, é diferente o pão e as Talvez. merdas que lá põem. E pode ser. E isso antes não era. O McDonald's e as outras cadeias de fast food não tinham as calorias visíveis para ninguém. Não. Tu não conseguias saber. Isso depois foi um processo que houve em que os obrigaram, por lei, a ter que ter as calorias em todo lado, em letras muito pequeninas que ninguém lê. Mas eu no outro dia estava a falar disso por acaso e reparei, já tinha reparado, mas lembrei-me que as únicas coisas que ainda fogem a isso é tudo obrigatório ter as calorias. Quer dizer, num restaurante não sabes as calorias do prato, não? Mas, menos as bebidas. A cerveja não me diz quantas calorias tem, nem o vinho, nem a vodka, não. porque senão estavam lixados, que a malta pensava duas vezes. O Big Mac é 3 fatias de pão, não é? As duas coisas mais uma no meio. Sim. 2 hambúrgueres, alface, queijo, pickles, cebola e aquele molho. Que é, supostamente dizem que é um segredo, mas não é, porque vários gajos trabalharam a ler vários gajos trabalharam no McDonald's, nas cozinhas do McDonald's, nas cozinhas e cozinhas Eu tinha ideia que aquilo era maionese e é maionese, ketchup. sim, é uma coisa assim. Não, é maionese, tem um bocado de mostarda, acho eu também, acho eu. Mas agora estou a falar disto e está-me a dar fome, está-me a precisar comer um Big Mac. Tipo, agora comi, já não como há imenso tempo, mas que agora comi um Big Mac com batatas e Coca-Cola na boa. Eu comi no sábado, portanto
Ainda está aqui, ainda não saiu. Portanto, foste sair sexta-feira à noite. Claro, cheguei às 6 da manhã a casa. Cheguei de dia a casa, uma coisa que não acontecia há muito tempo. E saí lá do bar, discoteca, da última coisa onde fui, e estava de dia. E tipo, já é de dia. Começaste a chorar, foi aí que começaste a chorar? Foi. E Fizeste pensei, uma vou comer bola? um cachorro, depois não comi, e depois no dia a seguir mamei um hambúrguer na McDonald's, não foi um Big Mac, mas Foi o pequeno almoço? Foi o teu pequeno almoço? foi pequeno almoço, sim, que já só acordei lá para as 2 da tarde. Portanto, mas ainda está aqui. E foste, e calma, deixa-me ver o nível de decadência. Saíste e foste ao McDonald's ou mandaste vir? Não, alguma vez, mandei vir. Aí, Mandei vir, isso depois é- o gajo não encontrava o Aí. sítio e as batatas chegaram todas moles e o hambúrguer frio. E por acaso não me soube assim muito bem. Estava assim. E depois ainda pior com as tuas lágrimas a cair sobre o hambúrguer, não é? Sim. E a Coca-Cola já tinha o gelo todo derretido, então já era Sim, só a que é que- água. A quem é que sabe o desespero e a depressão? A um menu Big Mac que chega todo Seco. frio no Uber Eats, não é? Sim, com Um bocado lágrimas. isso. Esse Salgadinho. Olha, já que estamos a falar de coisas que a América é conhecida, pela qual é amplamente conhecida, além do Big Mac, Matar crianças, exatamente. não é? Calculei. Era Qualquer isso coisa que mesmo, fosse era aí que eu ia. Sim. É o Big Mac, gordos e tiroteios em escolas. Alguém me estava a contar que tinha visto um programa em que um gajo tentou comprar uma raspadinha. O que é que era? Era uma raspadinha, álcool, pornografia, era assim uma série de coisas. E das cenas todas que ele tentou comprar, a única que conseguiu comprar foi uma arma automática. Não. Um gajo que tinha menos de 21 anos. Não. Gajo. Eu acho bem que se matem uns aos outros. Acho bem. Eu acho é que, ainda por cima ali, uma escola no Texas, não era? Uma escola no Texas, uma escola de crianças muito pequenas. Não é? Sim, era primária. E gostava de saber quantos daqueles pais que perderam os filhos são a favor ou são contra a regulamentação das armas, ou uma maior regulamentação. Mas sabes que é Porque engraçado. pode ser assim o caminho, percebes? Mas, O eu sei, caminho- mas sabes que é curioso que é 80% dos americanos não são contra a regulamentação das armas, são a favor de regulamentar as armas. Tens muito mais americanos que são contra tu proibires a compra total de armas. Mas a regulamentação, como o que eles chamam o background checking, saber quem é que tu és, muitos são a favor. O que é que acontece? Mas isso já existe, só que não é perfeito, porque as pessoas, imagina, as pessoas Não, mas tu do podes comprar nada, uma arma automática e não tens que esperar 30 dias para um background checking. Foi eu o acho caso que tens deste que gajo. sempre que esperar, não tens que esperar. Não tens, não. Este gajo chegou lá e comprou e foi-se embora. Mas deve Comprou ser uma em arma. apenas alguns sítios muito específicos. Eu acho que na maioria Mas dos o- sítios tens sempre que esperar pelo Eu menos uma compreendo, semana. eu compreendo o que tu dizes, que é há gente estúpida, ou seja, há gente que continua a votar em políticos que se recusam a querer legislar sobre isto, não é? Pá, quando... assim, eu estive a ver o número de mass shootings nos Estados Unidos por dia. É tipo, é um por dia, mais ou É menos. um por dia. É um por absurdo. dia. Tipo, só chegam cá estes que são mais Sim. chocantes, não é? É. E mesmo lá não são todos cobertos pela... têm cobertura da comunicação social. Mas é óbvio que existe uma parte da população que continua a votar em gajos que se recusam a legislar sobre isto e continuam a dizer coisas como o que separa uma pessoa má com uma arma de cometer um crime é uma pessoa boa com uma arma. E como se viu, os polícias não entraram lá. Não, sei se e a solução dessas pessoas é tipo haver os professores estarem armados, ou Sim. haver um guarda armado em cada sala. Exatamente. A solução é sempre mais armas, para combater o excesso de armas. E nos Estados Unidos há pelo menos 400 milhões de armas. Há mais armas do que pessoas. Há 120 armas por cada 100 habitantes. Ok. É de longe o país do mundo. Depois a seguir é o Canadá com 30. E repare, e algumas armas são armas que são armas de guerra, nem são armas de caça, são armas de guerra, não é? Tu não precisas de uma arma de guerra para proteger a tua casa. Sim, não é o que dizia o Jim Jeffries num beat muito conhecido, que é It's called assault rifle. No protection, não é? It's not Não é- protection sim. rifle. Isso é por algum Self-defense motivo. rifle, não é? Sim. E isto, estava a pensar, a cena dos polícias não terem entrado, porque o gajo Sim. tem uma metralhadora de repetição que dispara não sei quantas mil balas. Sim. Se os gajos que são contratados para defender e são ensinados a disparar armas não querem entrar numa escola onde estão a morrer crianças, é que nem era tipo, é uma discoteca, está tudo bêbado, caga E os nisso. gajos pensavam que eles estavam reféns, não é? Mas não, o gajo estava só a matá-los. Sim, exatamente. Os gajos pensavam que ele estava barricado na sala com eles, então dizem que não entraram, porque com medo que se Sim, entrassem mas- o gajo matasse. Mas Pronto. Se essas pessoas não agem,
um professor vai agir? Imagina isto, imagina tu seres professor e tens que viver com a questão de teres uma arma. Pá, e o impacto que é, tive a ver uma reportagem sobre isso, que é os miúdos, todas as semanas têm tipo exercícios de onde se esconderem. Pá, Não, e dar uma arma, como se os professores não se passassem a aturar crianças. Quer dizer, eu na primária havia a Dona Chipa, que era uma régua, com furos para ganhar menos resistência ao ar e bater com mais força. E a que a professora usava não era minha, mas era de outra turma. Se essa professora tivesse uma AK, uma AR, não sei, provavelmente tinha usado. E bem, porque algumas crianças mereciam. Eu tive professores que aviavam o pessoal com grandes chapadões que claramente, se tivessem uma arma, tinham varrido alguns alunos. Não é? Tinha professores que tinha um que era tão intolerante com os teus erros que tu no teste só podias rasurar 2 palavras. Tipo, enganavas-te e só podias rasurar. Tipo, se rasurasses, cada vez que tipo, à terceira palavra que rasurasses, o gajo tirava-te um ponto, de 0 a 100. E esse gajo, claramente, se tivesse uma arma, dizia: queres levar um tiro ou ter menos um tiro no joelho? Pronto, não era um tiro na cabeça, mas não. Mas eu gostava de saber, achava giro, tipo, as pessoas todas que têm perdido filhos ou entes queridos para massacres desses nos Estados Unidos, quantas eram totalmente contra a regulamentação? Eram daqueles fanáticos de armas. E se mudaram de opinião? Porque isso pode estar aí a resolução do problema. Começar-se a matar as crianças. Sabes porque é que não está? Não está porque os políticos que têm que fazer a mudança de lei tem que ser no Congresso. Não há maneira disso. O Presidente não pode fazer isso. E tu tens dezenas de congressistas que recebem milhões de euros, de dólares, não é só do conhecido NRA, que é a associação mais conhecida. Inclusive, além dos milhões de euros, tens vários gajos democratas, que, além de receberem dinheiro, mas outros que não recebem dinheiro, mas que se recusam a pronunciar-se. Foram contactados por vários jornais e não se pronunciam porque têm medo de perder votos. Ou seja, é um tema desses. E isto revela que uma das coisas mais importantes para mim aqui é a questão do dinheiro. Há uma indústria de armamento gigantesca, as armas são coisas de grande durabilidade, não são alimentos, portanto precisas continuar a vender armas, não é? Tu compras uma pistola e a pistola não se estraga ao fim de um... Não é um telemóvel, não é o meu joystick, ou o joystick que eu tinha do Commodore Amiga, não é? Que durava uma semana. Portanto, tem que continuar a vender armas. E é uma questão de dinheiro, basicamente é uma questão de dinheiro. E depois é uma questão de dinheiro que estes gajos não têm a hombridade de dizer: morrerem crianças, se calhar é mais importante do que eu ter financiamento da minha campanha, bora lá juntar-nos e ser minimamente o limite da indignidade. Ok, eu vou aceitar dinheiro da indústria petrolífera, tudo bem. Mas se calhar das armas, não é? Portanto, não há mesmo... são gajos que não têm espinha dorsal. Não... Eu também acho que nós, se calhar, não conseguimos perceber bem... não vivemos lá, não é? Tu já lá viveste, mas pronto, não nasceste lá com aquela cultura. Que, por exemplo, tirar as armas às pessoas agora seria impossível. Sim. Provavelmente escalava para muitas mortes e para uma possível guerra civil se fizessem como na Austrália. Malta, entregar as arminhas todas, faz favor. Não é? Mas aí pagavam-te pelas armas, não é? É mesmo assim, estás a ver? Acho que podia escalar, portanto é difícil tu resolveres agora o problema dizendo vamos banir as armas. Porque isso seria o mais sensato. Claro, em todos os países. O que tu podes fazer agora é deixar de vender. Repara, são sempre, normalmente, não são sempre, mas são sempre homens, não é? Não há mulheres a fazer isto, são sempre gajos relativamente novos, portanto são gajos que normalmente estão a adquirir armas novas, não é? Não quer dizer que não... Portanto, tu podias proibir a venda quando foi em Las Vegas, matou não sei quantas da janela do carro, do quarto, mas esse já tinha 50. Podes, ou seja, esse tipo de armas que matam num minuto não sei quantas pessoas, é mais difícil que tiveres um revólver, não é? Matar mais pessoas. Sim. Portanto, podes se calhar mitigar o efeito destas armas. Mas eu acho que há duas coisas. Uma é, sim, é uma questão cultural e há pessoas que vivem no meio do nada ou que vivem, se calhar, em zonas que acham que precisam de uma arma. E depois há uma cena que eu acho que é apenas de pizza pequena, ou seja, ou de querer pizza grande. Porque tu, imagina, tu tens uma arma, tu não precisas ter, há gajos que têm 20, 15, 30 armas em casa. Porque é que tu precisas de 30 armas em casa, não é? Mas eu até percebo isso, é o gozo, dá-lhe gozo, gosta daquilo, gosta de ir para o backyard disparar. Eu percebo isso. O gajo que vai com a metralhadora às costas ou ao Walmart, estás a ver? Sim. É que já não percebo. Agora o gajo tem em casa e tem aquilo tudo seguro e usa aquilo para disparar ao fim de semana e dá gozo, porque deve ser giro disparar uma metralhadora.
Mas há um lado, como tu ainda sabes, deve ser e há mais um giro lado. disparar uma metralhadora contra crianças, percebes? Para quem gosta, não é para mim, mas para quem gosta de caça ao pato, deve ser giro, deve ser uma boa adrenalina. Mas aquilo está para uma certa setor da população, ou seja, uma questão de afirmação de identidade, como tu andares nas redes sociais a acusar as pessoas de serem racistas ou de serem transfóbicas, está para outro setor da sociedade. É uma questão identitária que não tem um uso real ou um benefício real e que é do género tenho liberdade de ter uma arma. Man, eu prefiro ter a liberdade das pessoas não morrerem, não é? E é uma coisa que isto é uma emenda constitucional, que é do final do século XVIII. E já houve emendas constitucionais que é, olha, bora acabar com a escravatura, não é? Portanto, a Constituição norte-americana... Jim Jeffries fala disso, que é tipo, por isso é que se chamam emendas. Exato. E lá não podemos mudar. Malta, isto chama-se emendas. E a gente Mas já tens esta cena americana que é, os Founding Fathers criaram uma Constituição super revolucionária com coisas incríveis e que foram importantíssimas no desenvolvimento da democracia em todo o mundo. No entanto, foi no século XVIII. Sim, o mundo evolui, não é? Portanto, não era tipo... poucas coisas se faziam no século XVIII que se façam da mesma maneira. Não é? Tipo medicina... Sim, e o Jim Jeffries... higiene pessoal... O Jim Jeffries, ele tem um beat, quando ele ficou bem conhecido, foi isso, sobre pai 14 minutos. E ele diz isso. Quando foi criada essa Constituição, só havia mosquetes. Não havia metralhadoras. E ele diz, o bom do mosquete é que dá tempo para pensar. Porque tu tens de pôr a pólvora, de calcar e tipo, não, foda-se, eu não vou matar este gajo. E dá tempo para fugires também. E dá tempo para fugires. E que ele dizia também, porque isso foi criado, um dos argumentos é tipo, se o governo ficar autoritário, não é? E tu podes defender contra um governo autoritário. E ele diz, malta, o governo tem drones, tem tanques, tem aviões. Não, à partida não tinhas hipótese, não é? Sim, também, além disso, não é? Nem vou... Agora, claro que num cenário, imagina que isto da pandemia tinha escalado para níveis em que acabava a comida e as pessoas assaltavam-se e violavam-se, tipo um cenário quase Mad Max, não é? Eu gostava de ter uma metralhadora em casa, não vou mentir. Está bem, mas se é? ninguém tiver armas, pronto, vais lá, mas vais tu e outro gajo com um taco de beisebol, com um pau. Não, mas aí é aquele argumento que há de sempre haver alguém que tem armas, não é? E tu queres-te defender. Está bem. Eu prefiro, e acho que a maioria das pessoas preferem viver em sociedades em que não há armas ao desbarato, não é? Porque depois vem aquele argumento, mas dizer sempre, é saúde mental, é um psicopata. Pá, há malucos em todo lado, não é? Claro. Sim. Mas há outra cena que isso é mais preocupante. Além dos suicídios também, não é? Sim. Que é mais preocupante, que é, há uma série de associações muito mais extremistas do que o NRA, de armas, de entusiastas de armas, que estão a ter cada vez mais poder, e nesta escalada que nós estamos a falar da questão da identidade, tanto da esquerda como da direita, estão a ganhar muito mais apoiantes e muito mais tração, porque agora interessa de ser mais extremista, não é? Aliás, tu vês os candidatos de ambos os partidos têm cada vez ideias mais longe do centro, não é? Sim. E então eu estou a dizer que o NRA está a perder sócios, está a ter imensos problemas, porque tem problemas de corrupção, tem imensos processos no tribunal, portanto tem menos dinheiro para pagar a políticos. E há uma série de associações de entusiastas de armas que estão muitas delas ligadas ao Ku Klux Klan e aos supremacistas brancos e não só, em que, vê lá esta merda, isto é lindo, que há congressistas que estão a disputar o apoio e o dinheiro desses gajos, porque é tipo, é o patrocínio mais fixe, estás a ver? Sim. É mais fixe, imagina, é mais fixe ser patrocinado pela Puma do que, sei lá, por uma marca qualquer de desporto da Bulgária, não é? Sim. E isso é preocupante, não é? Sim, tem tendência a extremar-se. Não há... Acho que é daqueles assuntos que nunca ninguém vai ter coragem política. Porque já aconteceram estes que tu poderias pensar que são turning points, não é? Já aconteceram bué destes. Já aconteceram tantos. Sandy Hook já foi há não sei quantos anos. E não há forma de... E a tendência, diria, para isto é aumentar. Porque cada vez vais ter mais miúdos com doenças mentais. Sim. Cada vez isto é mais noticiado e essa gente também gosta muitas vezes depois de aparecer, não é? E tu hoje em dia, antigamente, tu não tinhas um meio de tu propagares aquilo que fazias. Agora tu próprio podes meter nas redes sociais enquanto estás a fazer aquilo. Estás a fazer, fazes um live, fazes um manifesto, como fizeram aqueles gajos, o Columbine, não é? E este também fez. Ficou assim conhecido, também fez. Já. E portanto a tendência até é de aumentar. Portanto... Agora, há uma cena, eu quando isto aconteceu, eu depois estava a ouvir rádio, soube na manhã seguinte, estava a ouvir rádio, e estava aquela cena de
dos thoughts and prayers e pessoas a rezar. Pá, e confesso que eu compreendo que pá, tu estares em conjunto com outras pessoas a rezar, o próprio ato de rezares em voz alta, de acender as velas, que pode ser de alguma forma, pode atenuar a tua dor ou o teu sofrimento. Mas é tipo, vão-se foder. Vão-se foder, são crianças que foram mortas e vão fazer vão pressionar os vossos congressistas, vão fazer manifestações, que isto não é nada, foda-se, sabes? Criou uma certa repulsa até, é tipo, a inconsequência desta merda. E há um gajo que é o Mitch McConnell, que foi o ex-presidente do Senado, que disse, não sei o que, my thoughts and prayers, e as famílias, estou de coração partido. O gajo, na última legislatura, recebeu $1.500.000 $500.000 do NRA, estás a ver? E a hipocrisia, man, é gritante. Para mim é deixá-los matarem-se uns aos outros. Eu dava as armas às crianças também, como aquele sketch do Sacha Baron Cohen no Is America, em que o gajo diz que quer ensinar crianças a partir dos 2 anos ou dos 3 anos a ter armas e convence já não sei se ele era congressista ou o que era, a fazer uns anúncios em que eram armas com peluche. Tipo, o tiro saía da boca do... Estás a ver? Mas eram armas com uma capa de peluche para ensinar as crianças como matar. E o gajo achar, não, muito boa ideia. Tão bom. E a verdade é que não tens assim grande solução à vista. Portanto, olha, se calhar a solução é matar as crianças, apontar sempre para escolas onde estão crianças, maioritariamente filhas de gajos entusiastas de armas. Pode ser que isso os ajude. Pode ser que isso ajude a mudar um bocadinho. Ou filhos de congressistas. Sim, por exemplo. Ou entrar mesmo no Congresso aos tiros. Não é? Porque depois eu também... Porque é que esses gajos também vão para as escolas matar crianças? Vão matar então congressistas. Não é? Já que vai para matar gente, matem alguém que pode ser que mude um bocadinho. Porque se começares a ver tiroteios no Congresso de semana sim, semana não, se calhar... Bem, reforçavam aquilo tudo, não acabavam com as armas. Mas... Claro, aliás, o que é mais risível nisto tudo é que houve agora este fim de semana um congresso do NRA, não muito longe do sítio onde foi o massacre, e tu não podias entrar no congresso do NRA com armas. Pois. Não é isto? Faz sentido. São espertos. Não é? Eles sabem que vendem armas a malucos, então... Exatamente. Olha, vi uma notícia esta semana que tem um lado cómico, mas que depois também tem um lado que é, cada vez mais, a forma como os jornalistas fazem títulos para causar indignação. E depois as pessoas não leem o texto todo e, obviamente, tens comentários de indignação. E o título era Carris Metropolitana quer que deixemos de usar a palavra caminhonete. E eu pensei, já que caminhonete é uma palavra simpática e faz parte do passado, não é? Caminhonete ou caminhoneta? Caminhonete mesmo, sim. Okay. Há a caminhonete, há a carreira, carreira também, não é? Mas eu achei estranho. Carris quer, será que Carris, houve alguém que disse vamos proibir as pessoas... Então, o que é? Não é bem isso. O que aconteceu foi que a Carris juntou uma série de empresas também de serviços suburbanos sobre o nome Carris e quis uniformizar a linguagem utilizada na sua informação. Por exemplo, ou seja, cada empresa tinha uma linguagem diferente. Uns diziam linha, outros diziam carreira, uns diziam autocarro, outros diziam caminhoneta, paragem, estação, abrigo, cobertura, por aí além. O que não me transtorna, se tens uma política, ou seja, tu teres uma empresa em que queres uniformizar a linguagem com que comunicas, não é a mesma coisa que por quereres proibir os utentes da tua empresa de utilizar uma palavra. Sim, certo? A partir de se tu fores lá e pedires um bilhete para a caminhoneta, eles vendem-te na mesma, não vão dizer desculpa, como não temos. O gajo saca de uma arma. Caminhoneta? Não. Como é que se diz? Para o autocarro. Pronto, autocarro, sim senhor, já temos bilhetes. Isso era lindo, não era? Tipo... E é engraçado porque realmente as palavras vão ganhando e perdendo pertinência, não é? Provavelmente já só os velhinhos é que dizem caminhonete, não é? Tipo, já ninguém diz caminhonete hoje em dia. A Norte diz-se ainda bastante, acho eu. A carreira, eu lembro-me quando era puto dizia-se muito a carreira. Sim. Porque a carreira não era o veículo em si, a carreira era o percurso. Sim. A carreira, a carreira 32, estás a ver? Mas as pessoas diziam a carreira como se fosse o autocarro. Sim. E eu ainda sou do tempo em que os cobradores tinham uma maquinazinha ao pescoço com umas teclas e que tu davas o dinheiro e já faziam tic-tic-tic e saía uma folhinha, tipo um ticket, estás a ver? Sim. Tu já não te lembras disso? Acho que me lembro disso, sim, acho que sim. Lembro de ir para a guarda e os gajos terem isso, para passar o bilhete na altura. Não é?
E depois Acho que passou para os módulos, que era passavas e picavas, fazia tac-tac. Lembro Sim. disso, né? E agora é digital, certo? Agora é um cartãozinho que é digital. Sim, ou nem tens. Recebes uma SMS, dás o número e o gajo vê na máquina se está lá registado o teu número ou o teu BI. E Olha, isso nem já sabia. nem tens nada. É. Quer dizer, mandam-te sempre aquele impresso para o mail, mas por SMS mostras SMS e o gajo já nem vai verificar. Tá bem, mas isso é nas de longa distância. Estou dizendo Longa de carris, distância. tipo de... Isso não sei. Já não anda há muito tempo. Mas é engraçado porque o PIC, nós chamávamos do PICas no comboio, não é? Que é o revisor. Quando tu és mais pequeno é uma figura de autoridade. Sim. Não é? Uma figura de fiscalização que até metia um bocado. Eu lembro de andar com aí, veio o Picas quando ias ao Crava, não é? E não é, tipo hoje em dia tu olhas e não é. Sim, É o Pica não quer chatear-se. Tentou o Pica na linha de Sintra. Coitado, não vai fazer nada se tu não tiveres bilhete. Ele tipo, pronto, está bem. Vá, até à próxima. Mas ainda vi malta a ser expulsa do autocarro muitas vezes. E do comboio também. Do comboio também vi, sim. Sim, Não, eu sem vi malta gajos a mais ir à nova, estação para serem identificados pela polícia. Não cheguei a ver isso. Mas isso aí, porque o Pica não tem autoridade para te agarrar, nem para te prender. Nem para te levar a lado nenhum. Claro, claro. Não é? Mas os gajos dizem, olha, vais ali comigo e... É tipo segurança de supermercado, não pode fazer nada. Só pode fingir que pode fazer alguma coisa e esperar que tu obedeças. Sabes que no outro dia, eu estava no outro dia já foi há algum tempo, estava no supermercado e fui a fotografar uma merda para mandar para a minha namorada, para lhe perguntar se era aquela merda, uma coisa do género. E o gajo disse, não pode fotografar aqui. E depois realmente está lá escrito. E eu pensei, mas porquê que não se pode fotografar num supermercado? Não é preciso ter essa conversa com ele, obviamente, não é? Porque estava a fazer compras. Pois. Mas porquê que será? Porque aquelas políticas parvas, como é um espaço privado, não deixam usar. Como dentro das estações de metro também não podes tirar fotografias, supostamente. Mas não há assim, não estou a ver assim nenhuma razão. A única razão pode ser para proteger a privacidade das outras pessoas, não é? Sim, mas estava a fotografar um produto, não é? Pois, sim. Ou seja, eu podia dizer ao gajo, ou seja, nem sei se não fiz isso, que é, eu vou ao site deste produto, faço um print screen e mando. Não é? Sim. Nem podes dizer assim, não estava a tirar uma foto, estava a fazer um live. Uma videochamada. Está na lei videochamada? Não. Aposto que só está a foto. Portanto, fodeu-se. Era mal visto. Olha, e para fecharmos, queria apenas perguntar-te o que é que tu tens a dizer como comediante das declarações daquele gajo que levou um forte aviamento depois de atacar o Dave Chappelle, né, que foi com o bracinho todo torto, e que deu uma entrevista ao New York Post em que diz, portanto, ele agrediu o Dave Chappelle durante um espetáculo do Dave Chappelle em palco, tentou placá-lo. Ele chama-se Isaiah Lee e diz que eu quis que o Dave Chappelle soubesse que não é uma brincadeira nenhuma o que ele faz. Ok. Por acaso é joke, a definição é por joke. definição é. E diz que ele devia ser mais sensível. Identifico como bissexual e quis que ele soubesse que o que ele disse nos espetáculos dele é um gatilho. Para já bissexual nem sequer sofre de discriminação, lamento dizer. Bissexual é o melhor, que é comes uns e outros. Sim. E não tens... não és então se for mulher bissexual, não só não é discriminada, como é valorizada. Exatamente. E diz que aquilo foi um gatilho, não é? Usando a palavra trigger. É o trigger. Para aludir às sensações negativas traumáticas originadas pelas expressões do Dave Chappelle. Eu quis que ele soubesse que da próxima vez deveria considerar ouvir pessoas que possam ser afetadas pelo seu material. Eu avisei-te, não é? Sim, eu quis que ele soubesse, eu avisei-te. É? Depois tu dares um chapado no teu filho, eu avisei-te. Não precisavas levar este esteladão. Ou seja, isto só vem imagina, ele pode... Uma ideia agora assim, pronto, uma ideia que eu estou agora a lançar para o ar, às vezes, não ver o que ele faz. Se aquilo o ofende. Não sei, é uma ideia... Imagina, em vez dele pagar bilhete para ir a um espetáculo dele e fazer-lhe uma placagem, depois de ouvir algo que não gosta, ele pode não ir, nem ver. É uma ideia assim meio maluca e abstrata, mas não sei. Lembrei-me agora. Mas sabes, não sei se já viste, aliás, podemos passar para as sugestões. Eu comecei a ver o documentário sobre o George Carlin. São 2 episódios grandes. Dizem que estão na HBO Max. Gostava que tu visse e que falássemos um pouco. Não vou falar muito sobre isso, mas é de facto a história dele, o percurso dele,
Ou seja, não estou a falar só do ofício da comédia, como é que ele leva à excelência, mas toda a história dele, tudo o que ele passou, pá, é realmente um mestre da comédia, não é? E o que ele revolucionou, as pessoas que ele influenciou, as pessoas que ele tem a falar lá, o Jon Stewart, o Seinfeld, todos eles. E ele teve, uma das coisas que ele teve foi o Seven Dirty Words. Uma vez passaram o disco na rádio. Porque tu podias comprar o disco, mas supostamente não podias nem na televisão, ou seja, o broadcasting, não é? As entidades emissoras não podias transmitir. E houve um pai que ia com o filho no carro a ouvir aquilo e que processou, e aquilo foi até ao Supremo Tribunal, e ele perdeu por uma lei de indecência. E há umas imagens que ele mostram ele a ter um debate televisivo com esse gajo, o gajo super calmo, e o gajo não sei o quê, liberdade de expressão, outro a falar, porque liberdade de expressão, sim, não sei o quê, ele disse, olha, mas a sua liberdade está em 2 botõezinhos que existem na rádio. Um é do som, o outro é do desligar. Sim. Portanto, eu não me lembro se ele disse isto, mas a ideia era, portanto, quando o senhor começou a ouvir aquilo, ia no carro com o seu filho, bastava virar um desses botões. Sim. Era facílimo, não é? É. Tipo, e era mais ou menos o que estás a dizer aqui, não é? Ele utilizou claro. a imagem dos 2 botõezinhos. Sim, a tua liberdade está no direito de não ver, não consumir. Eu acho que nesses casos é diferente. Imagina, vais a ver o programa da manhã, não é? Do Gosha. E estão as velhotas a dizer aquilo tudo. E de repente vai lá uma cena muito, boeda brejeira, ou sexual, ou sei lá, pedofilia, ou uma coisa assim. Seja humor, ou seja outro conteúdo. Aquilo não é o contexto para aquilo. E as pessoas não estão habituadas àquele contexto. Não tens vídeos porno, não é? Ou cenas... Claro, mas neste caso, por exemplo, eles falam disso na rádio. Os gajos disseram... não era uma rádio qualquer, era uma rádio de Nova Iorque. Portanto, não era a emissora católica. Sim. E eles disseram, nós vamos transmitir isto... que tem linguagem própria para... Não é? Ou seja, sim. Uma vez a SIC Radical, acho que até hoje é o único processo em que o humorista perdeu, apesar de ter sido mais a televisão, passou uma cena do sinal de cordes, aquilo só podia passar depois das 10 ou das 11, pelas regras da ERC. E aquilo passou uma reposição depois às 2 da tarde, uma coisa assim. E aquilo foi processado por passar aquela hora e hoje... Mas repara uma coisa, mesmo isso, eu percebo isso, e não há leis ou não há... medidas perfeitas. Mas mesmo isso é um absurdo. Ou seja, a questão do horário. Porquê que às 2 da tarde é às 10 da noite? Tens miúdos de 6 anos que vão para a cama meia-noite. Sim, e os miúdos vão à net e metem um site porno, não é? Sim. Não é tipo ao YouTube, é muito difícil ver esse controle parental, mas consigo perceber do ponto de vista, olha, deixo o meu filho de 10 anos ou de 8 anos a ver televisão à tarde, porque sei que é seguro. Imagina que na cena na Kids, em que só passa desenhos animados, não é? De repente passa um filme com cenas sexuais. Cá está, não é na Kids, é na SIC Radical. Pronto, exato. Não é? Claro, exato. Mas, portanto, há aqui sempre um espaço para se perceber mais ou menos quando é esse caso. Agora, quando é um gajo a fazer ao vivo, ou nas suas propriedades, nos seus canais, nas suas coisas, não vejas e está tudo bem. Muito bem. E pronto, é isso. Tens alguma sugestão? Na mesma onda, posso sugerir o novo special que saiu na Netflix do Ricky Gervais. Está fixe. Não acho que esteja tão bom como os outros. Eu gosto muito do Ricky Gervais, mas mais nas séries. Tu dizes sempre dizer isso. Mas não, no stand-up não está no meu top 10. Mas está fixe. Mas é fixe. Tem boas premissas. E é fixe ver um gajo... que já lá está. O gajo disse isso várias vezes. É tipo, estou-me a cagar, eu sou multimilionário. Pode ser o que me apetece. E é fixe ver essa postura de um gajo que não precisa daquilo para nada, continuar a fazer aquilo porque lhe dá gozo. Claro que faz muito dinheiro com aquilo, né? Pagar-lhe 30 milhões, acho eu. Ou 40 milhões, mais a bilheteira que foi a tour mais vendida de sempre. Eu não acho que ele tenha um estilo de vida em que precise ganhar 30 milhões todos os anos. Ou seja, não é o Johnny Depp, não é? Tipo, sim. Ele com o dinheiro que tem, viveria muito bem até ao final da vida, tenho a certeza. Vê-se que o gajo faz aquilo pelo gozo e sem medo de continuar a ser tipo silly e fazer piadas parvas ou infantis ou que possam chocar se o diverte a ele. E nesse sentido é fixe ver, em termos de qualidade do stand-up, imagina, ele pega ali muitos temas que o Chappelle pega também. Também dos transgêneros e da woke culture. Acho que está uns furos abaixo do Chappelle. Mas é fixe. Olha, eu tenho ainda a dizer que fui ao cinema ver uma estreia e fiquei muito agradavelmente surpreendido a um filme português chamado A Revolta, que é o primeiro filme do Tiago Santos, e como realizador, ele já escrevia guiões, e é um filme que é todo passado dentro de uma casa, só com 4 atores. Tem 1h30, clean, e em nenhum momento havia o risco de 4 atores dentro da mesma casa, em nenhum momento tu sentes aborrecido.
ou sentes que aquilo está a descambar para uma coisa demasiado de cinema português. Não, pelo contrário. É super cativante, é muito atual. É engraçado porque, ao mesmo tempo que fala sobre os dramas das relações e pessoais daquelas pessoas, tem um contexto muito atual. Porque a premissa é que está a acontecer uma espécie de uma revolução na rua. E é curioso porque eu sei que ele tinha escrito aquilo antes da pandemia e depois deu alguns retoques e deu alguns contornos de pequenos detalhes relacionados com a pandemia, as máscaras, outras coisas. E é super atual. E o contraste entre o que se passa lá fora e o que se passa dentro da casa. E todas as pessoas na sala, depois falei com outras pessoas, ficaram muito surpreendidas. Agora, aconselho, se querem ir ao cinema, vão ver este filme. Não vão dar o dinheiro por mal gasto. Mas é muito curioso porque as pessoas estão realmente divorciadas do cinema português. E não são só as pessoas, os espectadores, por razões que nós já falámos aqui e sabemos, porque é chato, porque são muitos anos a fazer filmes para o próprio umbigo. E depois quem faz estes filmes que quer chegar ao público, às vezes é difícil. Ou seja, os únicos filmes que funcionam são normalmente filmes que tocam algum aspecto do imaginário coletivo, variações, as doces, estás a ver, alguma coisa, senão as pessoas não vão ver o filme. Soraya Chaves a mostrar o corpo. Ou isso, não é? Também. E é uma pena, porque, ou seja, conseguiram destruir a relação do público português com o cinema, que não é uma coisa que não acontece nem em França nem em Espanha, antes pelo contrário, vão ver imensos filmes locais. E mesmo a imprensa está-se a cagar. Está-se a cagar. Ou é o gajo que faz aquele filme para trás das costas, que depois vai aos festivais e que nunca ganha nada, nós nunca ganhamos um festival lá, mas é o coqueluche da inteligência, entre aspas, portuguesa. Ou então tens um gajo, que é o primeiro filme, tem um filme super atual, que eu diria do ponto de vista jornalístico, se estivesse numa redação que gostaria de fazer a cobertura deste filme, falar, olha que interessante, um gajo novo a fazer um filme, estão-se a cagar. E é uma pena, tenho imensa pena disso. E acho que tão cedo não vai mudar, nós não vamos ter cinema em Portugal. Sim. É assim. Mas vão ver, Revolta, está nos cinemas dia 2 de junho, vale mesmo a pena. E de ver. Pronto. É isso. Um abraço, até para a semana. Falta uma coisa. Se quiserem tornar-se patronos, já sabem. É o patreon.com/sem-barbas na língua. E para a semana não precisam de passar uma seca. Não precisam de fazer abstinência do podcast e podem ouvir. Já para não falar para as dezenas e dezenas de episódios antigos que estão lá. Sim, é isso. Portanto, um abraço. Até à próxima. Bem.